Boa tarde. Retornando aqui agora com a nossa aula, vamos continuar fazendo a lógica aqui de inclusão, né? Na nossa telinha CRUD aqui do cadastro de cliente. Antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vamos fazer uma configuração aqui no teclado, nesse editor, no editor de programação. Você vem aqui em Options, Editor. Aqui você consegue mudar a cor do fundo, por exemplo. Aqui, ó, eu quero mudar a cor de background. A cor de background, ó, já está marcada aqui como branco. Vamos supor que eu quero colocar, sei lá, preto. Vem aqui, ó, não ok, ó, a tela fica preta. Vem aqui em Options, Editor novamente. Eu quero mudar aqui, ó, essa cor azul aqui, ó, que é a cor dos comandos, ó. Cadê? Commands aqui, ó, tá marcado como azul. Eu quero que ele fique, sei lá, de uma outra cor. Você vai configurando aqui de acordo com o seu gosto, do jeito que você acha legal, do jeito que você acha bom, tá bom? Eu vou voltar aqui, vou deixar aqui dentro do padrão, vou voltar aqui o background para branco. Ok, vou ficar como padrão. Mas aqui em Options, ó, eu recomendo vocês marcar essa opção aqui, ó, Line Numbers, tá? Ele vai criar uma sequência aqui. Até é melhor para vocês estarem conversando, às vezes trocando uma ideia com um colega, não sei o quê, vocês identificar algum problema, alguma coisa, você, ó, dá uma olhada na linha tal do programa, entendeu? Aí fica mais fácil para vocês estarem identificando, se posicionando em manutenção do código, principalmente, tá? Deixa a parte aqui de tab, pode deixar tudo marcado, essa opção aqui, menos aqui a parte de Candy, que você quer para a linguagem em japonês. Vamos dar OK, olha lá, já apareceu aqui a sequência de números, tá? Outra coisa, Help, ó, vou apertar aqui o F1, apertei o F1, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele vai querer abrir a internet para tentar procurar alguma coisa aqui sobre e não vai funcionar, né? Então, o que nós vamos fazer agora, antes de começar a fazer a programação? Eu vou explicar a vocês a fazer a habilitação do help, tá bom? Vamos minimizar aqui por enquanto. Vamos abrir aqui dentro do meu diretório aqui, dentro de instaladores, eu tenho aqui já o programinha que eu baixei, help, chamei de help, e aí, tá? Agora é o seguinte, ó, o que nós temos que fazer? Eu preciso executar esse comando aqui, ó, install cmd, mas para executar ele, eu preciso executar ele como administrador, tá? Senão não vai funcionar. Então, clico aqui, ó, botão direito, executo ele como administrador. Tá? Ele vai executar, pressionei Enter. Só faz isso aqui uma vez, tá? Só uma vez na vida só. Se você formatar a máquina, evidentemente, você vai ter que fazer isso aqui de novo, tá bom? Tá. Cliquei aqui, vamos ver se agora funciona. Vamos apertar aqui o F1. Agora sim, ó. Agora ele trouxe o help, ó. Tá vendo? Então aqui ele está explicando o comando, ó. Begin case, ó. Explica aqui como que ele funciona. Begin case, você tem aqui a opção otherwise e ele termina. E aqui ele vai explicando, ó, o que é cada um dos campos, ó. Aí ele explica, dá até um exemplo aqui, ó, melhor, ó, de como que faz. E assim por diante, ó. Você quer entender como é que funciona o comando do in, que é o comando if. Ele vem aqui e explica aqui para você. Então, para você que está estudando, aconselho fortemente, no final da aula, entender aqui o código, né? Entrar aqui no manualzinho, desta forma que eu estou fazendo, ó. Basta se posicionar, ó, dar um double clique aqui no comando, apertar F1,
que ele explica cada um do comando, como que ele funciona, por quê, o contexto de cada um deles, ó. O message, aqui, ó, como é que funciona o message. Explica como é que funciona o message. Pode colocar o attention, pode colocar erro, pode colocar em branco. No caso aqui eu estou colocando em branco, estou usando a variável globe space para colocar. Né? Mas você pode... Tá? Lembrando que esse treinamento é um treinamento para quem já é dev, tá? Então, assim, não precisa explicar o que é um if, o que é um looping, né? Então, cada pessoa que já é dev já conhece todas essas funcionalidades, esses comandos na linguagem nativa que a pessoa já aprende, seja ela C Sharp, Java, PHP, sei lá, o que a pessoa sabe, mas com certeza ela já traz uma bagagem das linguagens, e aí é o que muda basicamente a sintaxe. É importante você ter uma lógica de programação, né? Você tendo a lógica de programação, aí já fica mais fácil para você aprender. Certo? Tá, então, fechar aqui o nosso help. Vamos continuar aqui, ó, na nossa lógica. Eu gosto de fazer com a telinha mostrando, né? Então eu aperto a tecla F9, digito GPA, GPA. Ele vai trazer a tela. Eu gosto de deixar a telinha aqui assim, de um lado. Gosto de mostrar os itens de tela, os campinhos que estão na tela. Dou aqui um DA, ele vai trazer os campinhos. Eu pego e ponho ele aqui de lado aqui também. E aí, e aqui eu faço a minha lógica. Ó. Tá? Aqui eu faço a minha lógica. Então, assim, ó, durante a minha programação, se eu precisar pegar algum item de tela, eu simplesmente venho aqui, ó, clico nele aqui, clico o botão direito, ó, venho aqui copy name, ó, ele vai copiar o nome aqui para mim, ó, e eu só colo aqui, ó, fica facinho. Por que eu faço isso? Boas práticas, assim eu não erro. Se às vezes eu tiver que escrever o nome aqui, se eu escrever errado vai dar erro na programação, então, sem medo de ser feliz, eu vou lá, copio, colo aqui e faço a minha lógica, certo? Tá, então vamos lá. Então aqui, ó, nessa tela aqui, nós estamos fazendo a programação do incluir. Se o sujeito digitar zeros, eu vou falar para ele informar o código do cliente. Se ele apertar em branco, e aí ele precisa informar o nome, precisa informar o CNPJ, e precisa informar ou o nome, ou CNPJ ou CPF, um dos dois, né? Se a pessoa informar o CNPJ, eu vou entender que ele é uma pessoa física. Se ele informar o CPF, o contrário. Se ele informar o CNPJ, eu vou entender que ele é uma pessoa jurídica. Caso contrário, ele vai ser uma pessoa física e vai ter que informar aqui o CPF, tá? Evidentemente, a gente sabe que quando digita um CPF tem todo um algoritmo que precisa colocar, que precisa ser feito aqui para testar, né? Se é um CNPJ válido, e mesma coisa para o CPF. Nesse momento aqui a gente não vai implementar isso. No momento a gente vai aceitar do jeito que está aqui, no campinho qualquer. A ideia é simplesmente fazer um CRUD. Tá? Então, sim. Para tornar obrigatório esses campos, como é que você pode fazer? Ó? Você pode fazer desse jeito aqui. Você dá um double clique no campo, vem aqui em Options, vem aqui em Data Attributes, e aperta esse botão aqui, ó, Required, e dá um OK. Tá? Aí você faz para esse, faz para cada um deles. Tá? Eu vou fazer só para o nome aqui, e para os outros eu vou fazer uma consistência aqui na lógica, para você aprender a fazer das duas formas. Tá bom? Então, ó, o que a gente pode fazer? Ó? Vou perguntar para ele, ó, do in CNPJ globe spaces. Eu vou dar uma copia aqui, vou dar uma mensagem aqui. Você. Eu vou dar mensagem.
CNPJ obrigatório. Certo? E vou dar o comando CU, ó, que ele vai dar a mensagem, vai parar o cursor dentro do campo CNPJ, ok? E vai terminar o programa. Eu vou fazer isso aqui para o CNPJ. Agora aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Win CNPJ igual a spaces. Se o cara deixou o CNPJ igual a spaces, nada, igual a global zeros, né? Que ele é um numérico de 14. Se ele deixou o CNPJ em branco, obrigatoriamente o campo CPF tem que ser obrigatório. CPF. Tá? E se CPF for igual a zeros, CNPJ tem que ser obrigatório. Não é isso? Tá? Eu falei que, lembrando que eu falei que se o cliente for pessoa jurídica, ele tem que ter o CNPJ informado. Se o cliente for pessoa física, ele tem que ter o CPF informado, né? E se ele tiver com os dois preenchidos, tá errado, né? Tem que ser só um. Então vamos testar aqui também. No IN, CNPJ, diferente de zeros, end, número, CPF, diferente de zeros, vou constituir uma mensagem. Vou falar para ele assim. Informar. Vou definir uma mensagem, ó. CPF e CNPJ preenchidos. Informe apenas uma das opções. E vou clicar aqui em CNPJ. Tá explicando aqui o que a gente está fazendo, né? Então, olha só, mais uma coisa que eu expliquei. O Unity ele trabalha com o conceito de tela inteira. O que significa o conceito de tela inteira? Significa que quando você aperta qualquer um desses botões, a tela inteirinha, com tudo isso aqui preenchido, a tela inteirinha vai para dentro do sistema, para o sistema processar a informação. Okay? Quando você está preenchendo as coisinhas aqui, aperta um campinho, uma coisa, o sistema não sabe o que está acontecendo. Ele só vai saber quando você apertar alguns dos botões de ação. Né? A gente chama isso de transmit, quando você dá o transmit. E quando você dá o transmit, toda a tela vai para o programa e o sistema vai validar toda a tela em conjunto. Então, por isso eu consigo esse efeito aqui. Ó. Eu consigo testar se CPF foi preenchido, se CNPJ não foi, entendeu? Porque eu já recebi a tela inteira. Então, eu analiso a tela inteira e quando eu responder, eu devolvo a tela inteira também. Tá bom? Não é diferente, é um conceito diferente do que você tem hoje, do que você faz no C#, no Java, onde que a cada campo você consegue saber se o usuário está digitando um campo maiúsculo, minúsculo, se o cara escreveu um nome, entendeu? É diferente. O Unity trabalha com o conceito
de tela inteira. Quando transmite, nós transmitimos a tela